Olá, pessoal! Eu sou a professora Camille, sou professora de Educação Física e o tema da nossa aula de hoje são as estratégias para a realização das práticas do lazer. Essa aula é uma continuação daquela nossa aula anterior, que nós já começamos a falar sobre o lazer. E para começar, a gente vai ter aqui uma retomada sobre o conceito de lazer que nós já vimos na nossa aula anterior. O lazer, que vem do latim licere, que significa ser lícito, ser permitido, é normalmente definido como uma série de atividades que o ser pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que ele não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais, e que lhe proporcionam prazer. Nesse contexto, ele tem a oportunidade de relaxar, descansar, se distrair, exercer alguma forma de recreação. Nós estudamos também que o lazer ele pode ser classificado em dois, o lazer passivo e o lazer ativo. O lazer passivo, que é aquele que você fica bem acomodado ou na sua casa ou em algum espaço que você não precisa fazer nenhum tipo de atividade física, por exemplo, assistir televisão, ler deitadinho numa rede, como está aparecendo aí para vocês, assistir a Netflix, ficar na sua rede social ou na internet, bem quietinho, bem tranquilo. Esse aí é o lazer passivo. E o lazer ativo, que já é o contrário, é aquele que você pratica vários tipos de atividade, que você tem que se mexer, que você tem que estar fazendo alguma coisa que te tira da tua zona de conforto e que te leva ao esforço. Como está aparecendo aí na imagem para vocês, jogar vôlei, jogar futsal, nadar, andar de bicicleta, correr, fazer alguma brincadeira que te leve a fazer um esforço físico. São esses os dois tipos de lazer. Para quem acha que o lazer é uma coisa que não está no direito, que é um privilégio, ele não é somente um privilégio, tá, pessoal? Ele é um direito que está na Constituição. O lazer está inserido no capítulo dos direitos sociais e este, por sua vez, está inserido no título dos direitos fundamentais. O lazer, portanto, é um direito subjetivo, fundamental e de segunda geração. O direito ao lazer surgiu em 1988, como uma liberdade do indivíduo. O direito ao lazer nunca esteve em nenhuma Constituição brasileira anterior a essa de 88, desde a nossa primeira Constituição em 1824, quer como liberdade ou como direito social. E, no artigo 227 desta mesma Constituição, dispõe que o lazer é dever do Estado. Aliás, que é dever do Estado assegurar o lazer de forma concorrente com o esforço da família e sociedade. A união de forças deve desembocar no esforço de todos para a implementação e preservação do lazer. Estado e não Estado devem dar execução e levar o lazer à prática por meio de providências concretas. Isso quer dizer que é dever do nosso Estado, garantir esse nosso direito ao lazer. Os espaços para a prática do lazer são esses aí: os parques, as estradas, os campos, as piscinas, os cinemas, os clubes, o shopping, as quadras e até mesmo a sua própria casa. Aí aparecendo para vocês algumas imagens, desses espaços de lazer, os parques, as estradas aí, algumas crianças brincando na estrada, o cinema, os clubes, as piscinas, as quadras e em casa com a sua família. E essas imagens já são dos espaços de lazer, de alguns espaços que nós temos aqui no nosso estado. O Parque Chico Mendes, Lá no Parque Chico Mendes nós temos vários atrativos, nós temos também as quadras de esportes e os parquinhos que são espalhados também em vários locais. Temos o Horto Florestal e também a Praça do Mercado Velho. Como nós podemos adaptar os espaços para a prática do lazer? Bom, o espaço ele é entendido como suporte para os equipamentos, e os equipamentos são compreendidos como objetos que organizam o espaço em função de determinada atividade. Então, nesse caso, conclui-se que é possível exercer atividade de lazer sem um equipamento, mas é impossível fazer um lazer sem a existência de um espaço, Então, para o nosso lazer, nós precisamos ter
um espaço, mesmo que pequeno, para que nós possamos praticá-los. E para adaptar qualquer espaço para essa prática, nós só precisamos ter criatividade e vontade, porque a gente pode fazer de qualquer espaço um espaço para o nosso lazer. Por exemplo, o futebol na rua, empinar a pipa no seu quintal, na calçada, os jogos de cartas no chão, né? Essas imagens que aparecem aí para vocês são imagens que nós costumamos ver, né, nos nossos bairros, que são crianças brincando na rua, usando a sandália como trave. Eles estão fazendo, adaptando esse espaço para que eles possam exercer o lazer. Empinar a pipa ou a pepeta no quintal de casa ou na calçada também é uma imagem que nós temos, que nós vemos corriqueiramente, né, nas nossas ruas, com muitas das nossas crianças, inclusive no período de férias é uma atividade que é bastante praticada. De cartas ou de tabuleiro que podem ser feitos no chão e não necessariamente numa mesa, caso você não tenha. Então é uma prática de lazer que você pode adaptar num espaço aí na sua casa ou na escola no momento do intervalo ou em qualquer lugar que tenha um chão limpo que você possa utilizar com seus amigos ou com a sua família. Já os materiais para a prática do lazer, eles podem ser também adaptados, eles podem ser confeccionados ou eles podem ser adquiridos. Por exemplo, são as bolas, né, as pipas, que na maioria das vezes são as crianças que soltam, que fazem as suas próprias pipas, né, os jogos de cartas, os jogos de tabuleiro, música, internet, bicicleta, corda, videogame, entre outros. Esses são só alguns dos materiais, mas existem uma infinidade de materiais que podem ser usados e que podem ser adaptados para essa prática do lazer. A importância da prática do lazer. As atividades de lazer, elas são formas de divertimento, de descanso ou de desenvolvimento que podem trazer inúmeros benefícios, não só para a sua saúde física, como para a sua saúde mental e psicológica, que são tão importantes quanto a saúde física, né? O que quer dizer que o lazer, ele é imprescindível na nossa vida, né? Principalmente para as pessoas que têm um dia corrido de trabalho, que têm muito estresse, né? Que tem que cuidar da casa, os alunos que têm que estudar muito, que fazem muitas coisas durante o dia, e aí eles têm que tirar, essas pessoas precisam tirar um momento de lazer para que elas possam ter essa saúde física, mas também essa saúde mental e psicológica. Os benefícios do lazer. Ele aumenta a qualidade de vida, ajuda a fugir da rotina, desenvolve novos interesses, previne a estafa, né, que é o que nós chamamos de esgotamento mental, né, reduz o estresse, promove saúde, melhora a autoestima e melhora a saúde. Então, agora que nós já vimos a nossa segunda parte da nossa aula sobre lazer, nós vamos fazer um exercíciozinho. Na verdade, são 2 exercícios e esse é o primeiro. Quanto ao lazer como elemento integrante da cultura humana, assinale a alternativa correta. A. Atividades de lazer são classificadas em físicas, manuais e de turismo. Ao contrário, as atividades de trabalho nunca podem ser classificadas como lazer, tá? Lembrando que esse exercíciozinho, ele pode ter algumas partes da nossa aula anterior também. Então, tenham atenção. Alternativa B. O jogo é um elemento intrinsecamente relevante, isto é, possui significado que prescinde da explicação exterior. E por isso, não há no jogo aspiração por ensinar ou aprender. Alternativa C. No Brasil, houve a implantação de um conjunto de políticas públicas relacionadas ao lazer e voltadas à população, o que levou as pessoas a terem consciência social a respeito do lazer e da participação mais ativa nesse tipo de atividade. Alternativa D. Atividades físicas em academia não são consideradas atividades de lazer, porque prioritariamente proporcionam melhorias nas condições físicas do praticante. Alternativa E. Lazer e tempo livre podem ser considerados tempos interdependentes, uma vez que os indivíduos podem, nesse tempo, exercitar aspirações diversas e até opostas, das que vivem no trabalho ou na família. As atividades de lazer são, pois, desinteressadas, liberatórias e resultado das escolhas pessoais e da busca por prazer, né? Então, avaliando o que nós estudamos na nossa aula anterior e na nossa aula de hoje,
Qual vocês acham que é a alternativa correta? A alternativa correta dessa questão é a alternativa E. O lazer e tempo livres podem ser considerados tempos interdependentes, uma vez que os indivíduos podem, nesse tempo, exercitar aspirações diversas, atividades diversas que eles tenham vontade de fazer, e até opostas das que vivem no trabalho ou na família. As atividades de lazer são desinteressadas, liberatórias, que te dão liberdade, e são resultados das escolhas pessoais e da busca por prazer, que é um dos principais objetivos do lazer. Vamos à nossa segunda questãozinha. Marque V para verdadeiro e F para falso. O lazer vem tendo o seu conceito alterado a partir de transformações socio-históricas. Ao ser considerado um instrumento de intervenção profissional na área do ensino e educação física, pode-se dizer que as atividades de lazer são observáveis somente no tempo livre das obrigações profissionais? Verdadeiro ou falso? São atividades culturais que englobam diversos interesses humanos, diversas linguagens e manifestações? São atividades que não há compromissos? Verdadeiro ou falso? Numa escala hierárquica das necessidades humanas, são menos importantes que a educação e a saúde. E por último, não só para a sua saúde física, como para a sua saúde mental e psicológica. Vamos lá? Correção aí da nossa questãozinha. A primeira alternativa é falsa. São observáveis somente no tempo livre das obrigações profissionais. A segunda é verdadeira. São atividades culturais que englobam diversos interesses humanos, diversas linguagens e manifestações. A terceira é falsa. São atividades em que não há compromissos. A próxima também é falsa. Numa escala hierárquica das necessidades humanas, as atividades de lazer elas são menos importantes que a educação e a saúde. Não, elas são tão importantes quanto. E por último, a última é verdadeira. Elas são boas não só para a sua saúde física, como para a sua saúde mental e também psicológica. Se vocês acertaram as nossas duas questões, parabéns, tá? Antes de finalizar a nossa aula, eu deixo aqui para vocês alguns links para que vocês possam, algumas dicas de estudo, caso vocês queiram acessar para ter um pouco mais de conhecimento sobre o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje e na nossa aula anterior, São links que vocês têm acesso a alguns artigos, a alguns estudos científicos, e esse último link é o link da nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão ter acesso a essa nossa aula e também a todas as outras aulas que estão passando aqui para vocês, tá? A gente encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.